Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre camada de ozônio. Então, a gente vai continuar lá o nosso assunto sobre a atmosfera. A gente já viu as camadas da atmosfera, pressão atmosférica, e agora a gente vai para a camada de ozônio, certo? Mas, afinal, o que é a camada de ozônio? Bom, a camada de ozônio ela vai ser uma camada formada por 3 átomos de oxigênio ligados um ao outro. Então, sempre que vocês virem esse símbolo aqui, O3, quer dizer que são 3 átomos, ó, 3, 1, 2, 3. 3 átomos de oxigênio ligados um ao outro, formando uma molécula. E a camada de gás ozônio nada mais vai ser do que várias dessas moléculas ligadas umas nas outras, como está aqui na imagem onde eu estou passando o mouse, ligadas uma molécula na outra, formando uma proteção contra os raios solares. Então, para que serve a camada de ozônio? Essa camada vai absorver parte das radiações emitidas pelo Sol. Isso vai ser muito bom para a gente, como a gente vai ver ali nos próximos slides, evitando uma série de problemas e doenças que poderiam estar afetando a gente. E essa camada de ozônio, ela vai estar localizada aqui na segunda camada da atmosfera, que é a estratosfera, tá? Ó, nesse desenho aqui, nós temos o nosso planeta, a superfície terrestre, a troposfera e a estratosfera. A camada de ozônio vai ser aqui, está localizada aqui, então. E vale ressaltar que é importante ter um equilíbrio da quantidade dessa camada de ozônio em volta do nosso planeta. Porque se a gente for pensar na produção, cada vez sendo mais e mais produzido gás ozônio, formando aquela camada de ozônio, pode ser que chegue uma hora que vai ser uma camada tão grande que os raios solares não vão conseguir passar. E é importante que alguns raios solares passem, por exemplo, para as plantas crescerem, para a gente ter vitamina D, para aquecer o nosso planeta. Então, é importante que uma parte dos raios solares passe. Só que, entretanto, também não pode ocorrer muita decomposição desse ozônio, ou seja, destruição desse ozônio. O que causa destruição de ozônio? Principalmente gases poluentes, como o gás carbônico. Então, é importante não ter essa decomposição, ou seja, destruir essa camada de ozônio, porque aí pode gerar buracos na camada de ozônio e grande parte dos raios solares vão passar com muito mais intensidade. E isso vai gerar problemas também. Bom, se a camada de ozônio funciona para bloquear boa parte dos raios solares, então a gente tem que entender quais raios solares são esses. Então, a gente agora vai falar sobre a luz solar. A luz solar, ela vai chegar à Terra e ela vai ser composta de alguns tipos de radiação. Por exemplo, um tipo de radiação é a luz visível. O que é a luz visível? É essa luz que vai dar as cores, a percepção das cores para os nossos olhos, tá? Então, as cores vão ser produzidas pela luz visível. Essa luz é boa, essa luz entra em grande quantidade aqui para a gente no nosso planeta. Outro tipo de radiação vai ser a radiação infravermelha. Essa radiação ela vai gerar calor, ou seja, é ela que vai aquecer o corpo dos seres vivos, né? O nosso corpo, por exemplo. Então, essa radiação aqui também é uma radiação boa. E nós temos a radiação ultravioleta, também chamada de UV. Tenho certeza que vocês já viram isso daqui em algum lugar, esse UV. UV significa ultravioleta, né? Radiação ultravioleta. Essa radiação aqui, ela é nociva para os seres vivos. O que é nociva? Prejudica, pode matar, é muito ruim para os seres vivos. Então, são esses 3 tipos de radiação que o nosso Sol emite para a gente. Agora, falando aqui desses raios solares, vamos focar um pouquinho nessa radiação ultravioleta, que é a mais perigosa. A radiação ultravioleta,
ela vai ser 93% bloqueada pela camada de ozônio. Então, graças à camada de ozônio, essa radiação aqui mais nociva, mais perigosa, não vai conseguir passar pela nossa atmosfera e chegar aqui na superfície terrestre, tá? Porque vai ter essa camada de ozônio protegendo. E a radiação ultravioleta, ela pode ser classificada de 3 tipos: a UVA, a UVB e UVC. Essas 3 aqui são radiações ultravioletas. E qual que é a diferença entre elas? Lembrando que todas elas são nocivas, tá? Mas 93% dessa radiação, desses raios solares aqui, vão ser impedidos pela camada de ozônio. Só 7% que vai conseguir entrar na superfície terrestre. E qual que é a diferença entre radiação UVA, UVB e UVC? Então, vamos lá. A radiação UVA vai ser a principal radiação, ou seja, vai ser aquela que mais vai conseguir penetrar aqui na nossa camada de ozônio. Essa radiação, ela é aquela que causa o bronzeamento na pele. Então, quando as pessoas querem se bronzear, vão para a praia, vão para laje ou qualquer lugar, o que vai acontecer? Muita radiação UV vai entrar na pele dessa pessoa, ó. Estão vendo esses 3 riscos aqui? É a nossa camada da pele, que é formada pela epiderme, derme e hipoderme. E essa flecha roxa aqui é a radiação UVA, que é a que mais consegue entrar aqui no nosso planeta, ó. Estão vendo? Entrar na nossa atmosfera. Então, essa radiação, ela vai penetrar na pele do ser humano e vai causar um bronzeamento. Só que não é só coisa boa, não é só coisa de estética, não. Essa radiação, ela também vai causar o envelhecimento precoce da pele da pessoa. E ela também está associada a alguns tipos de câncer de pele. Como assim? Como que pode causar câncer de pele? Lembrando que essa radiação, ela vai poder danificar as células e, inclusive, o que vai ter dentro das células vai ter o material genético. E se essa radiação conseguir entrar na sua célula e destruir o seu material genético, pode acabar acarretando aí em um câncer. E existem vários tipos de câncer de pele. Agora vamos para a radiação UVB. Essa radiação, ela também está relacionada com o envelhecimento da pele, com o bronzeamento, mas é essa radiação aqui que vai causar as queimaduras de pele causadas pelo sol. Então, quando dá aquelas bolhas, aquelas queimaduras às vezes tem primeiro, segundo, até terceiro grau, dependendo da exposição que a pessoa ficou ao sol, né? Vai ser causada por esse tipo aqui de radiação ultravioleta, que é a UVB. Ela já vai entrar com menos intensidade aqui na atmosfera do nosso planeta, ó, a radiação UVB. Mas o pouco que ela entra, ela já consegue danificar bastante, tá? E a radiação UVC, ela é a mais nociva, é a mais perigosa das radiações ultravioletas. E graças à camada de ozônio, ela é completamente bloqueada. Então, olha aqui, a radiação UVC, ela não consegue entrar na nossa atmosfera e chegar aqui na superfície terrestre onde a gente se encontra, certo? Então, lembrando que 93% da radiação ultravioleta, que é a radiação mais perigosa, é bloqueada pela camada de ozônio. Mas, infelizmente, o pouco que ela entra, ela já consegue causar todos esses problemas, como envelhecimento precoce, câncer, queimaduras, enfim. E os impactos na camada de ozônio devido ao uso dos CFC. O que é esse CFC? São chamados clorofluorcarbonos. Bom, grande parte dos cientistas apontaram que algumas atividades humanas estavam causando buraco na camada de ozônio, principalmente lá na Antártica. Vou voltar aqui no primeiro slide. Ó, olhem essa primeira imagem aqui. Aonde está verdinho é onde tem a camada de ozônio. E nesse espaço azul aqui é um buraco na camada de ozônio, tá?
Então, os cientistas estavam falando que esse buraco na camada de ozônio estava cada vez mais sendo aumentado e os raios solares estavam entrando aqui, incidindo com muito mais intensidade, o que estava gerando, inclusive, o derretimento de algumas calotas polares. E grande parte dos cientistas apontaram que esses buracos na camada de ozônio poderiam estar sendo causados pelos clorofluorcarbonos e pelos óxidos de nitrogênio. Gente, grande parte dos cientistas, lembrando que na ciência sempre vai ter, não tem como a gente dizer que uma coisa é verdade para sempre. Grande parte dos cientistas estudaram, criaram suas hipóteses, fizeram testes e perceberam isso. Mas não é 100% dos cientistas, tá? Porque lembrando que a ciência não é imutável. Ela pode vir outro cientista com outra teoria que ele viu hipóteses, fez testes e conseguir derrubar alguma teoria ou diferente disso, acrescentar em alguma teoria, digamos, ajudar a provar evidências do que aquilo realmente pode ser possível. E aí eles acreditavam, então, grande parte de que os clorofluorcarbonos e os óxidos de nitrogênio estavam gerando os buracos na camada de ozônio, ou seja, estavam destruindo aquele conjunto de moléculas que estavam fazendo uma camada em volta do nosso planeta. Mas afinal, o que é esses clorofluorcarbonos e esses óxidos de nitrogênio? Bom, o óxido de nitrogênio ele vai estar presente na queima de combustíveis fósseis, como gasolina, igual está nessa imagem aqui, ó, vários carros com fumaça, queima de combustível. Essa fumaça aqui vai subir, vai ir para a estratosfera e vai entrar em contato, vai reagir lá com as moléculas de ozônio, podendo gerar então os buracos na camada de ozônio. Além disso, estão presentes em motores de automóveis, indústrias, turbinas de avião a jato e fertilizantes agrícolas, tá? E os clorofluorcarbonos? Eles estavam presentes nos ar-condicionados, nas geladeiras, aerosóis e na fabricação de plástico, mas hoje eles já não estão mais nesses produtos, tá, gente? Lembram, por exemplo, igual dessa imagem aqui, essa geladeira azul que tinha na maioria das casas das avós e tudo mais, tinha bastante dessas geladeiras aqui no Brasil. A produção dessas geladeiras, de ar-condicionados, de qualquer coisa que envolvesse, que tivesse ali no meio da composição substâncias de clorofluorcarbono, estavam sendo proibidas de serem produzidas. Então, por isso que desapareceu do mercado esse tipo de geladeira, os ar-condicionados mais antigos, até os aerosóis, os desodorantes que as pessoas usavam antigamente, tinham essas substâncias. Claro, hoje não tem mais, né? E também não foi proibido de usar desodorante, mas lembrando que na época tinha lá o Rolon, desodorante em creme, enfim. Mas hoje os desodorantes aerosóis já não tem mais essa substância. Então, tudo isso daqui estava interagindo, subindo lá na estratosfera e reagindo com os ozônios e gerando buracos na camada de ozônio. Quando os cientistas começaram a perceber isso, eles criaram o Protocolo de Montreal. O que é esse protocolo? Ele era um programa internacional que envolvia vários países e tinha por objetivo parar a produção de qualquer produto que tivesse clorofluorcarbono, tá? Então, eles baniram a produção desses produtos. Inclusive, o Brasil está nesse protocolo, ele assinou o Protocolo de Montreal e desde 2010 ele já conseguiu eliminar qualquer uso de clorofluorcarbono que era utilizado antigamente. E depois que esse protocolo foi assinado, foi um grande sucesso e tudo mais, vários países entraram nesse protocolo e a Organização Mundial da Saúde falou então que sem o uso dessas substâncias, a camada de ozônio pode se regenerar. Entretanto, como ainda tem na atmosfera clorofluorcarbono daquele tempo que foi usado,
Então, ainda esse clorofluorcarbono está agindo lá com a camada de ozônio. E até acabar completamente isso da atmosfera pode levar alguns anos, isso vai ser um processo gradual. E espera-se, então, não espera-se que a camada de ozônio volte ao normal antes de 2050. Gente, isso daqui é uma previsão, tá? Não quer dizer que certinho em 2050 não vai ter mais clorofluorcarbono. Pode ser que ainda tenha alguns anos para frente esses buracos na camada de ozônio, ou pode ser que se regenere antes, né? Isso aqui é uma previsão, uma estimativa, não tem como a gente saber quando que vai se estabilizar. E falando nisso, nessa camada de ozônio, como ela protege, então, que os raios solares entrem com grande intensidade no nosso planeta, a gente vai falar então do protetor solar. Por que o protetor solar é importante? Porque quando a gente passa ele, a gente está impedindo que os raios solares que conseguem entrar na atmosfera ajam na nossa pele igual tá aqui nesse boneco, ó, gerando um super bronzeamento, né? Nem bronzeamento é mais uma vermelhidão de queimadura mesmo, podendo gerar bolhas, feridas, né? Um mal-estar. Então, o protetor solar ele vai servir para isso. E lembrando que a maior intensidade dos raios solares, da radiação que eles produzem, é das 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Então, nesse período, se você for ao sol e você saber que você vai ter uma grande exposição, ou seja, vai ficar o dia inteiro exposto ao sol, é essencial que você passe o protetor solar, porque senão pode sim acontecer o que aconteceu aqui nessa figura. Lembrando que o excesso de raios UVA e UVB, que são aqueles raios ultravioletas que conseguem passar pela nossa atmosfera, eles podem causar, o excesso deles pode causar desidratação, lesão nos olhos, como catarata, queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele. Então, sobre o câncer de pele, quando a pessoa começa a perceber algumas feridas que não cicatrizam, manchas escuras que começaram a surgir de repente, ou pintas que também começaram a crescer ou surgir na pele, são sintomas de câncer de pele. Então, é importante essa pessoa procurar um médico e ver se ela não está com câncer, né? Que é causado pela exposição ao sol. No Brasil, inclusive, 30% das doenças são algum tipo de câncer de pele que acarretam a população. Então, é uma coisa assim bem séria mesmo. Mas como que esse protetor solar ou também os bloqueadores solares, né, existem os dois, como que eles vão agir? Como que eles vão como que um creme que a gente passa na nossa pele vai proteger a gente dos raios solares? Bom, se for o caso de um protetor solar, esse protetor ele vai absorver os raios solares que chegarem à sua pele. Caso for um bloqueador solar, ele vai refletir de volta. Olhem aqui essa imagem onde está o mouse. Tá vindo um raio solar aqui, ó. Tem uma camada de filtro solar, de bloqueador solar. Ele vai refletir, vai mandar de volta para o ambiente esse raio solar, impedindo então que você se queime, que você queime sua pele, tá? Nessa produção dos protetores solares, eles vão ter o que a gente chama de anéis de benzeno. Então, aqui, ó, nessa camadinha azul, vai estar cheio de anel de benzeno que vai impedir que esse raio solar penetre e chegue aqui na sua pele, tá? Então, é assim que funciona um protetor solar. Lembrando que os protetores solares, eles têm fatores de proteção solar. Sempre vai ter lá o FPS, que a gente normalmente sempre fica olhando antes de comprar um protetor solar. Para que serve esse FPS? Nada mais vai ser do que garantir, então, um maior tempo de duração, de proteção desse protetor solar na sua pele, tá?
Então, vai ter os que vão ser FPS 30, FPS 60. Então, quanto maior for o número, maior vai ser o tempo de proteção fornecido por esse protetor, beleza? E, gente, quando vocês forem sair para fora, ficarem expostos ao sol, sempre lembrem de passar o protetor solar 30 minutos antes. Não adianta você ir para a praia e passar o protetor lá na praia quando você já está exposto aos raios solares. Vai demorar cerca de 30 minutos para ele fazer efeito. Então, 30 minutos antes de sair, vocês já podem ir passando o protetor solar, certo? E lembrando que não é uma vez só que passa no dia, para ele realmente manter a proteção, tem que ficar reaplicando esse protetor solar de 2 em 2 horas. Mas aqui a gente falou tanto dos prejuízos dos raios solares que a gente acaba às vezes esquecendo que os raios solares são saudáveis para a gente, né? Se não for uma exposição muito excessiva. Porque uma exposição ao sol de forma saudável é benéfica ao organismo. Ela vai dar vitamina D para o nosso corpo, né? Vai ajudar na absorção de cálcio, vai ajudar as plantas a crescerem, porque elas dependem do sol para fazer a fotossíntese delas, vai aquecer o nosso planeta. Então, os raios solares, eles são essenciais, mas é necessário a gente ter essa noção de que, em excesso, eles são prejudiciais e que se a gente destruir a camada de ozônio, também vai ser prejudicial, porque eles vão conseguir entrar os raios solares com mais intensidade no nosso planeta. Beleza, gente? Então, a aula de hoje era sobre isso. E essa semana, então, fica aí a reportagem do vulcão e o vídeo do vulcão Krakatoa lá, o filho do vulcão Krakatoa, e também, voltando aí ao assunto da atmosfera, sobre a camada de ozônio, beleza? Então é isso.